Nessa aula, o que eu quero que a gente faça é um negócio um pouco diferente, tá? Eu quero que a gente analise o que é que está ligando os períodos desse texto, beleza? Então, esse texto, ele é bem longo, tá? Então, eu não vou focar naquela parte que diz, um texto tem que ter começo, meio e fim, porque o meio desse texto é muito grande. Mas assim, o texto tem que ter começo, meio e fim. Só que para ligar as partes desse começo, meio e fim, tem que ter alguma coisa que esteja ligando um período no outro, um parágrafo no outro. Porque senão vai parecer que se eu juntar um monte de frase aleatória vai virar um texto, e não é assim. Pedro foi para a casa de Maria. O bolo é rosa. O chão é preto. Não é um texto. É um monte de frase junta. Um texto, ele possui ligações que estabelecem sentido entre as partes. Então, você tem frases, obviamente. A gente não vai entrar na parte sintática da frase, que é algo que vai ser é mais intermediário de nível de conhecimento, mas entendam que o texto possui ligaduras. O texto possui ligaduras. As coisas têm que estar ligadas de alguma forma no texto. Ora, essas ligações são diretas, é, explícitas, e ora elas são implícitas, tá? A gente vai dar uma olhada agora nessa seção do texto aqui, que eu acho que é a final. Não, tem duas. Essa e outra. Vou ler só essa parte de questionamento de crença, então. Vamos lá? Para Sapolsky, mesmo que ao ler estas palavras o leitor não esteja convencido, essa suposta decisão estaria predeterminada. Como Sapolsky admitiu em entrevista ao jornal The New York Times, as suas afirmações são provocativas, mas ele disse que já ficaria feliz se aqueles que leem seu livro começassem a questionar esta crença profundamente enraizada na nossa cultura. Eliminar a noção de livre-arbítrio para Sapolsky, segundo Sapolsky, mina completamente a nossa identidade e autonomia, assim como a fonte de sentido das nossas vidas. Portanto, esta ideia, segundo ele, é especialmente difícil de rejeitar devido à complexidade que acarreta. Além disso, Sapolsky argumenta que a ideia de livre-arbítrio, como a capacidade de sermos senhores das nossas ações, é, em última análise, uma definição completamente inútil, dada a interligação de fatores que influenciam as nossas escolhas e comportamentos. Para que esse tipo de livre-arbítrio exista, ele teria que funcionar no nível biológico de forma completamente independente da história desse organismo, disse ele ao jornal. Você seria capaz de identificar os neurônios que causavam um determinado comportamento e não importaria o que qualquer outro neurônio no cérebro estivesse fazendo, qual era o ambiente, quais eram os níveis hormonais da pessoa, em que cultura ela foi criada. Mostre-me que esses neurônios fariam exatamente a mesma coisa com todas essas outras coisas alteradas e você me provará que existe o livre-arbítrio. Mas Sapolsky argumenta que isso é relevante, insistindo que tudo tem uma origem e que as nossas mentes não funcionam independentemente desses fatores. Ele ilustra isso apontando como somos condicionados a responder a vários estímulos ao longo da vida, como o mau cheiro. A nossa reação a esse cheiro é determinada pela nossa genética, especificamente pelos receptores olfativos que herdamos, e também pela forma como fomos condicionados durante a nossa educação para responder a essa percepção. Tá? Então, veja que interessante. O parágrafo inicial dessa seção do texto começa dizendo que para o Sapolsky, se o leitor não concordar, mesmo que o leitor não concorde, essa decisão de discordar do Sapolsky, a decisão do leitor de discordar do Sapolsky já estaria determinada, era a única possível, justamente porque ele não tem decisão de discordar. O conjunto de todas as crenças da pessoa, de tudo que a pessoa viveu, faria com que ela acreditasse no livre-arbítrio e discordasse do Sapolsky. Tá? Essa é a ideia desse período. E aí o período seguinte começa. Que como o Sapolsky admitiu em entrevista ao New York Times, as suas afirmações são provocativas, mas ele já disse que ficaria feliz se aqueles que começassem a questionar essa crença profundamente enraizada na nossa cultura. Então veja que interessante. Tem alguma coisa que liga esse parágrafo, esse período a esse aqui? Não. Mas não explicitamente. O que está implícito aqui? As suas afirmações são provocativas. Ou seja, por quê?
porque está ligado à ideia do leitor discordar dele. Então ele primeiro diz que o leitor pode discordar, mas já estaria predeterminado, e depois ele diz que as suas afirmações são provocativas, ou seja, há uma ligadura de sentido entre esses dois períodos. E ele usa isso para apresentar a ideia de que ele gostaria que o povo questionasse e pensasse sobre isso. E aí, olha o seu outro parágrafo agora. Eliminar a noção de livre-arbítrio, segundo Sapolsky, mina completamente a nossa identidade e autonomia, assim como a fonte de sentido de nossas vidas. Agora, ele coloca que há uma ligação dessa parte aqui, ó, com essa daqui. Por quê? Porque ele está colocando, se as pessoas começarem a questionar. E esse questionamento seria isso daqui, ó. Entendem? Então há uma ligação, mas é uma ligação implícita nesse sentido aqui. Beleza? E agora, nesse próximo período, a ligação não é implícita. Portanto, esta ideia, segundo ele, é especialmente difícil de rejeitar devido à complexidade que acarreta. Tem uma palavrinha nesse período aqui que está ligando o período ao anterior. É a palavra portanto. Esse é um tipo de palavra que está ligando e ela diz uma conclusão. A palavra portanto é o mesmo que logo, assim. Então está colocando ali uma conclusão do raciocínio. Ou seja, o que foi que ele disse no período anterior? Se eu eliminar o livre-arbítrio, eu perco a identidade, eu perco a autonomia e a minha vida fica sem sentido. Aí, colocando tudo isso em perspectiva, é difícil rejeitar o livre-arbítrio. Entende? É difícil rejeitar essa noção. Por isso que essa palavra está aqui. Ela está ligando os dois períodos e está estabelecendo uma relação de conclusão. Além disso, olha outra palavra aqui. O que é que é palavra não, perdão, é uma expressão, são duas palavras. O que é que essa expressão está dizendo? Ele coloca tudo isso e agora ele vai começar vai acrescentar outra coisa a esse raciocínio. Ele vai acrescentar que a ideia de livre-arbítrio é uma definição inútil dada a interligação de fatores que influenciam as nossas escolhas e comportamentos. Vejam aqui que só tem um período. Nesse caso, foi uma intenção do autor, mas veja que não fique estranho, porque assim o texto em si ele tem períodos mais curtos, tá? Mas no caso de vocês que estão assistindo, é ideal que tivesse um outro período aqui para ampliar o raciocínio. Aí depois ele comenta isso daqui, é uma citação. Para que esse tipo de livre-arbítrio exista, ele teria que funcionar no nível biológico de forma completamente independente da história desse organismo. Aqui ele está dizendo o que é que convenceria ele de que o livre-arbítrio existe. E apesar de não ter nenhuma palavra específica, ele tá meio que contrastando a ideia que ele apresentou aqui, de que livre-arbítrio é inútil. E aí ele vai apresentar depois o motivo de existir, como o livre-arbítrio poderia existir, tá? E aí ele diz que para isso existir, ele teria que funcionar fora da história do organismo. Então o organismo tomar decisões diferentes da sua história. Então ele comenta, você seria capaz de identificar os neurônios que causavam determinado comportamento e não importaria o que qualquer outro do cérebro estaria fazendo. Então, aqui tudo é uma citação de ele explicando como é que, em que realidade o livre-arbítrio poderia existir. Então, seria o de um neurônio agir sem referência aos outros neurônios. Mas, olha o mais aqui de contradição também. Mas ele argumenta, então esse mais aqui está ligando esse parágrafo todo anterior a esse parágrafo todo aqui. Esse daqui diz uma coisa, esse contradiz. Esse diz que estava falando sobre a possibilidade do livre-arbítrio existir com o neurônio funcionando longe, independente de tudo que existe no corpo e na cultura. Mas Sapolsky argumenta que isto é relevante, insistindo que tudo tem uma origem e que as nossas mentes não funcionam independentes desses fatores. Percebam que
ele contradiz o que ele disse antes, né? Antes ele está falando sobre as possibilidades de existir, só que ele diz que é quando o neurônio atua sem referência às outras coisas, só que ele diz que essas coisas importam, entende? Então tudo tem uma origem, como ele comenta aqui. Ele ilustra isso, olha aqui, ó. Esse isso está referente ao quê? Está referente a isso daqui, ó. A relevância de que as coisas têm uma origem e que a nossa mente funciona junto com essas coisas todas. Então ele vai ilustrar isso, apontando como somos condicionados a responder a vários estímulos ao longo da vida, como o mau cheiro. A nossa reação a esse cheiro. Então veja que aqui há uma ligação de sentido, só que também é explícita a ligação pela repetição da palavra cheiro e do esse, que está indicando que se refere a esse cheiro que foi apresentado aqui, ó. Então ele comenta que a resposta a esse cheiro é determinada pela genética, especificamente pelos receptores olfativos que herdamos, e também pela forma como fomos condicionados durante a nossa educação para responder a essa percepção, tá? Então percebam que o texto precisa ter ligaduras. E aí eu pergunto a vocês, qual é a ligadura que está presente no texto que vocês escreveram? Tá? É muito provável que haja algumas ligaduras, por exemplo, um e, um mas. Então percebam se os períodos têm algum tipo de ligadura entre eles, ou se eles estão meio separados. Porque é preciso ter ligadura no texto, ok? Então analisem se há. Se não houver, vocês precisam colocar. Exemplos de ligaduras não faltam. Vamos dar uma olhada aqui no texto. Em vários momentos, desde o início, há várias ligaduras, tá? Então, ó, Robert Sapolsky, reconhecido. Aí, esse distinto biólogo, ele está referente ao Sapolsky. Então, veja que está ligado as duas. O seu trabalho, de novo, está referente ao Sapolsky. E está referente também ao trabalho, perdão, esse seu é o do Sapolsky. Mas o trabalho está referindo ao estudo a pesquisa com os babuínos. Então, há uma ligação de sentido, mas não estabelecida por uma palavra. A palavra, as expressões de ligação aparecem aqui, ó, no entanto, que indicam a contradição. O e indica, mas nesse caso a ligação está dentro do período, que é um negócio que é mais para frente. O que eu quero que vocês analisem é a ligação entre períodos, ou seja, ó, esse i aqui, agora esse sim, está ligando esse período ao anterior. Esse, no entanto, está ligando esse parágrafo ao anterior. Aí aqui tem uma citação dele. O mas está ligando esse parágrafo ao anterior. Entendem? Aqui não tem uma ligação direta, mas é uma ligação de sentido, que é a posição de Sapolsky. Especificamente aqui, que está dizendo, ele vai transformar o que ele disse antes em outra coisa, deixando mais específico, que é o que ele fala aqui. Ele vai, nesse parágrafo aqui, ele vai especificar o que ele comenta aqui, entendeu? Vai deixar mais específico, basicamente. Assim, é uma palavra que indica conclusão, entendem? Aqui é outra citação, né? Aí já esse parágrafo, essa seção a gente já leu. E aqui nessa última seção, a gente tem, ó, nesse contexto, que se refere ao contexto anterior, apesar disso, que é uma contradição em relação ao período anterior. Então o período anterior diz uma coisa e agora ele vai contradizer. O e, que está juntando duas informações. Entendem? Sempre no texto tem palavra, ou a ligação é de sentido, um período tem sentido com outro, ou a ligação é por meio dessas palavras que ligam um período ao outro. Então o que eu quero que vocês façam agora é, analisem no texto de vocês quais são as ligações que vocês fizeram entre os períodos. Se não fizeram, analisem e tentem colocar, ok? Porque sempre tem uma relação ali em que vocês faltaram a conexão. Nesse momento também, o que eu vou pedir a vocês é que tentem, né, agora,
escrever um outro texto, considerando que vocês viram até agora, de qual é a opinião de vocês sobre a situação do trânsito no Brasil. De novo, não precisa respeitar a estrutura de Enem, estrutura de concurso. O que eu quero que vocês tentem fazer é, tentem colocar parágrafos, períodos e ligações entre os períodos e entre os parágrafos no texto de vocês. Lembrando que o texto, os parágrafos tem que ter o primeiro período meio que generalizando a informação, apresentando a informação que vai ser tratada no parágrafo. Cada parágrafo tem que ter uma ideia. Então, são coisas muito básicas, assim, de fato. Se você está assistindo isso daqui e você... Perdão, passou um cara de moto aqui. Se você estiver assistindo isso e você já souber escrever, isso é muito básico para você, obviamente. Mas para quem estiver começando, o ideal é que vocês comecem a praticar analisando todas essas coisas, tá? Na descrição eu vou tentar deixar um link básico assim da internet para onde vocês podem achar as palavras que servem de ligação, de ligador entre as partes e como vocês podem utilizá-las, em que sentido elas são utilizadas, tá? Aí vocês podem, caso vocês tenham alguma dificuldade, olhar para a palavrinha lá, o tipo de sentido que você quer colocar entre os dois períodos e utilizar para escrever, beleza? Mas a ideia é basicamente essa: escrevam, escrevam, escrevam e reescrevam com base nisso que vocês estão vendo aqui. Então, não, peraí, eu tava pensando uma coisa. Eu acho que esse é o último vídeo dos básicos. Acho que vou gravar mais um vídeo de explicação, dessa vez de trabalhar com lacuna. O que a gente vai fazer? Eu vou no próximo vídeo pegar um texto e eu vou tirar todas as ligações entre eles para que a gente analise. Eu acho que vai ficar mais interessante, porque aí vocês vão vendo ao vivo como é que faz isso. Ao vivo não, né? Porque o vídeo não tá ao vivo, mas enfim. Então o próximo vídeo vai ser de exercício.